Hoje o papo é sobre desenvolvimento humano, carreira, mas a gente vai falar também sobre o poder da ação, felicidade feminina e muito mais. Eu tenho o prazer de receber aqui Marta Rossini. Obrigada, André. É uma honra estar aqui, um privilégio poder dar voz a esse movimento. Então, estou super animada para estar aqui com você. Muito obrigada. Queria que você me contasse quem é a Marta. Você tem certeza que você quer saber? Quero saber. Olha, vamos lá. Bom, então, Marta é uma menina que veio do subúrbio. Legal. E que no meu livro eu falo sobre isso. Eu dormia com rato e barata, aonde a minha mãe tinha que tirar a barata de dentro do feijão para a gente poder comer. Então foi uma infância com muita dificuldade. Então quando eu olho essa minha trajetória e vejo o percurso e o caminho, é o que eu gosto de falar, que vale a pena. Entendeu, André? Então, sou mãe de 3 filhos, casada com o Bruno há 21 anos, um pouco temperamental, que foi por isso até que teve esse grande despertar de procurar ajuda para me tratar por dentro. E aí a gente, quando se cura, a gente tem a possibilidade de contribuir, né, André, com a vida do próximo. Me especializei em várias coisas depois, que no início, André, eu peguei carona no sonho de todo mundo. Eu fui fazer, minha primeira formação foi em educação física. Legal. Por quê? Porque a minha melhor amiga foi fazer educação física. Então, o que eu fui fazer? Educação física. Quer dizer, eu não tinha discernimento, e eu acho isso muito bom como reflexão, André, dos nossos dons e talentos. Porque muitas vezes os nossos pais ou a gente quer agradar e a gente não percebe o quanto, às vezes, uma trajetória de sucesso é fragmentada ou paralisada porque a gente quer atender a expectativa da gente ou do outro e não ouve o nosso verdadeiro chamado. Tem um livro que eu gosto muito que é O Óbvio que Ignoramos. Não sei se você já ouviu falar dele. Ainda não. Que fala sobre o Obama, sobre a Gisele Bündchen, que quando o sucesso acontece é porque é o dom, ele flui pela gente. E a gente, por exemplo, se você é bom em matemática, você acaba tendo que treinar e fazer aula de quê? Se você não é tão bom em português. Você treina para aquilo que você não é bom. Uhum. Então isso, ao longo de uma vida, vai trazendo esse impacto. Então, depois peguei carona com meu marido, que é da Polícia Federal, e a gente abriu uma empresa de segurança depois. Fui fazer gestão empresarial, fui fazer uma outra graduação em perícia criminal, investigação forense, pegando carona de novo no sonho das outras pessoas. E quando eu tive esse despertar, eu entendi o meu propósito. Quando eu falo que propósito, a gente às vezes tem uma busca muito grande. O que é o propósito? Propósito é ser você quem você é estar alinhado com os seus valores, com aquilo que é importante para você, com aquilo que te alimenta por dentro. Então o propósito não está fora, o propósito está dentro. E aí foi isso. Olha, adorei. Assim, a tua história é uma história inspiradora para muitas pessoas que estão nos assistindo, porque de repente olha assim, é especialista em desenvolvimento estereótipo humano, fez curso na NASA, que a gente vai falar sobre isso. Nossa, já nasceu pronta, né? Tudo não, mas você aqui contou com muita transparência que dá para alcançar lugares melhores, mesmo vindo da pior situação. Né? A mente humana, ela contribui muito para onde você vai. E que é bastante sobre o que nós vamos falar aqui sempre. Hoje. Né? É verdade. Então você tem que aprender a dominar a sua mente, mesmo no momento de maior escassez, que é o que você estava contando, você em algum momento você consegue ter o despertar, essa virada de chave. E parabéns aí pela Obrigada, André. Pela Isso sua é história. fundamental. A forma de como você vai encarar os seus desafios te leva para um lugar diferente. Eu gosto muito daquele livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, que ele diz que uma decisão ou te leva para cima ou te derruba. E é sobre isso. É verdade. Bom, vamos lá. Como a inteligência emocional pode impactar positivamente a liderança em ambientes corporativos de alta pressão? Então, André, a inteligência emocional, nós somos seres sistêmicos. É aquela história antiga que você, olha, põe o pé no trabalho e deixa seus problemas para fora. Isso não existe. Porque nós somos seres sistêmicos. A gente tem as dimensões humanas. O que é dimensão humana? Família é uma dimensão humana. Trabalho é uma dimensão humana. Financeira é uma dimensão humana. Espiritual, social. Então, se você tem um desequilíbrio, né, nessas dimensões humanas, consequentemente vai interferir no teu sucesso profissional. Então a inteligência emocional e essa performance humana, ela vem com uma força muito grande agora no meio corporativo e nas empresas,
trazendo até os soft skills, as empresas hoje em dia, 87% das demissões não são por falta de competência técnica, mas por falta de habilidades comportamentais. Então isso mostra o quanto impacta na produtividade e no sucesso de uma empresa. É verdade. Esse tema, inclusive, fala muito sobre equipes de trabalho, né? Onde a pessoa... São indivíduos. Antes de se tornar uma equipe, são vários indivíduos, né? E a inteligência emocional ali, ela pode afetar um indivíduo que ele é muito bom para uma técnica, mas ele não é muito bom ao lidar ali com grupos. Com as emoções e com o grupo. Quais são os principais benefícios da psicologia produtiva também para a produtividade no trabalho? A psicologia positiva. Positiva. Então, a psicologia normal, ela vem para trazer você, assim, você tem uma patologia e ela te leva para o nível 0. E aí Martin Seligman, ele disse o seguinte: e as pessoas que têm uma vida teoricamente normal? Elas não podem melhorar? E aquelas pessoas que estão, digamos, no negativo, chega no 0, o que a gente pode fazer? Então, a psicologia positiva, ela vem trazendo quais são as ferramentas que podem elevar o seu nível de felicidade. Então, é uma nova abordagem, porque às vezes a psicologia comum, ela vem, que é super importante, principalmente no mundo de hoje. O Brasil é o primeiro lugar no mundo em ansiedade e depressão, então é fundamental o papel da psicologia, mas a psicologia a positiva vem com uma abordagem para te ensinar a ser feliz, mais feliz. É interessante esse dado, né, que o Brasil está em primeiro lugar em ansiedade e depressão. Eu já tive aqui também um outro neurocientista conversando. E você tem algum estudo, alguma coisa que você já leu? Por que a gente está em primeiro lugar nesse ranking? Pois é, eu não tenho esse estudo, mas eu acho que é muito interessante e eu acho que vem, André, de uma cultura e a globalização, ela vai trazendo os comparativos, ela vai trazendo, como Augusto Cury fala, da síndrome do pensamento acelerado. Então você tem um padrão que eu acho que a vida ficou mais rápida, mais corrida, e se você não se autogerencia, aí a gente volta para a inteligência emocional, você vem com a sobrecarga, você vem com o estresse, você vem com as insatisfações. Isso, o corpo humano é perfeito, mas a um determinado tempo ele vai dar defeito. Nós somos um povo muito emotivo, né? Sim, mas os Estados Unidos é o segundo lugar em ansiedade. E até em tecnologia, redes sociais, a gente está lá no topo do ranking de acesso, né? Então acho que tudo isso também influencia muito essa questão de ansiedade, depressão. Né? Essa necessidade que a gente tem até de aprovação, né? De aprovação, exatamente. É isso aí. Agora falando um pouquinho sobre um tema também que está muito em voga, que é o mercado online, etc., né? E como as técnicas de neuromarketing podem ser ajudadas as pessoas a aplicarem para desenvolver negócios online. É bem interessante o neuromarketing, porque é como você vai aprender a vender para o cérebro. Isso. Porque se você não tiver uma abordagem inteligente, você fala assim, pô, já está a Marta querendo me vender alguma coisa. E o cérebro é que nem um Instagram, um Facebook, ele tem uma percepção muito rápida e ali inconscientemente ele já te bloqueia dessa venda. A gente sabe que a venda é emocional. Então o neuromarketing ele vem para te ensinar como é que, por exemplo, num presencial, quem não lembra do cheirinho do café da vovó de casa? Sim. Então se eu chego aqui e te ofereço um cafezinho, aquele cheirinho, você já inconscientemente já te gera uma conexão comigo. Então, você aproveitar os sentidos, fazer conexões, por exemplo, eu observar a roupa que você está vestido, fazer um comentário. Então, ele vai te ensinando a fazer as percepções através dos 5 sentidos, para você efetuar uma venda que o cérebro aceite antes de você conscientemente. Então, as lojas também usam aquele spray de perfume, né? Então você passa na frente de uma loja, ela tem aquele aroma. A música, o olfato, o que você vê. Então, quando você consegue associar esses 5 sentidos, você consegue, de forma correta, né, com as técnicas, você consegue ter uma venda efetiva. Vamos lá. Como a análise de perfil comportamental da metodologia DISC pode melhorar a dinâmica de equipe? Mas, primeiro, queria que você falasse o que é a metodologia DISC.
Olha, a metodologia diz que eu acho que daria um podcast inteiro, porque quando a gente fala sobre isso, todo mundo gosta muito. Quem criou essa metodologia foi o William Marston, e ele foi o que fez o polígrafo, o detector de mentira. Então ele começou a fazer isso, só que ele tinha uma mulher. Tem um filme sobre ele, não sei se é no Netflix, fala essa história. Ele tinha uma esposa e ele tinha uma amante, que era secretária. Então ele viu que elas se completavam. E daí surgiu a Mulher Maravilha. Ah, legal. A história é sobre isso. Então ele foi estudando os perfis comportamentais. E esses perfis são 4, André. Sendo que 2, nós normalmente predominam mais na gente. Então tem o dominante, que é normalmente uma pessoa missão dada, missão cumprida. Muitas vezes esse dominante, ele passa por grosseiro, por arrogante. Por quê? Quem tem um outro perfil não é tão arrojado. Então ele assusta um pouco. Tem um influente, já viu aquela pessoa que aonde chega faz amigo, daqui a pouco é amigo do seu amigo e tá melhor amigo do seu amigo, que aonde ele chega ele faz boas amizades, é uma pessoa cativante. Esse é o influente. Eu tô falando a grosso modo, sim, né? Sim, claro. O estável é uma pessoa, mas o influente ele é de muita gente, mas pouca profundidade. E o perfil do estável, ele é de poucas pessoas, mas de relações profundas. É um amigo que todo mundo deveria ter, uma pessoa estável, aquele amigo fiel, aquele que te olha no olho, que te dá tempo de qualidade, que a nível empresarial, ele entrega sempre com muita qualidade, com muita perfeição o que é exigido dele. E o conforme é aquela pessoa de fatos e dados, que gosta de ler bula de remédio, que adora uma planilha, que adora um Excel, que, por exemplo, eu tô aqui e o conforme ele, nossa, eu percebi que aquela lâmpada ali tá queimada lá naquele cantinho. Ele é o do detalhe. Então, a nível empresarial, você conhecer essas nuances da personalidade de cada um é muito importante, primeiro, para você alocar aquela pessoa onde ela tem que estar. Não adianta colocar um conforme, que é uma pessoa normalmente mais introspectiva, mais analítica, numa recepção, num atendimento ao cliente, porque não é a expertise dele natural. Olha, esse assunto é bom, realmente dá um podcast muito inteiro. Legal. Que dá para desenvolver bastante coisa em cima disso aí. Vamos lá. Pode falar exemplos de como a programação neurolinguística ela pode ser aplicada também na gestão de equipes? A programação neurolinguística ela está muito associada e aliada ao coaching. Eu acho que as duas acabam sendo o complemento da outra. Existem técnicas para venda, para uma reunião, que é o neurônio espelho, que é o rapport, que são técnicas que te ajudam a você ter um resultado, a você encontrar um caminho de resultado dentro da empresa, tanto com a equipe quanto em reuniões, com gestores. Então, é muito importante essas técnicas para você, de forma da avaliação e da forma de tá me faltando a palavra, André, de quando você consegue ter um impacto para novos clientes. Legal. Agora, queria que você me contasse como foi sua experiência no Accelerator Lab da NASA, o que você aprendeu lá, que você aplica no seu trabalho no dia a dia. Isso aí é fantástico. Inclusive, ano que vem eu estou levando um grupo de empresários para a NASA, porque realmente foi impactante. Você vai para a NASA com uma experiência de astronautas, de cientistas, trazendo uma abordagem completamente diferente da mentalidade que a gente aqui no Brasil normalmente tem. Inclusive, na época que eu fui, logo depois fui dar uma palestra, encontrei um gestor e estava toda empolgada falando. E aí falei que na NASA o objetivo deles é colaboração. Aqui todo mundo vai conseguir, todo mundo vai chegar aonde quer. Não é o ganha-perde, é o ganha-ganha. E aí esse gestor falou para mim, não, aqui é o ganha-perde, tem que ser sempre bom para mim. Então essa mentalidade, eles são muito fortes, eu acho que a gente vai para longe para entender o básico, e fora o treinamento na parte aquática, que ele tem os desafios, que você tem a oportunidade de manusear
os robôs que vão para Marte, você tem a oportunidade de fazer o treinamento aquático, que são desafios dentro da água que vão te trazer a oportunidade de como você como você lida com a resiliência, com a equipe, de como você consegue lidar com medo, porque são situações que você vive dentro de uma empresa e na vida o tempo todo, né, André? É verdade. Vamos lá. Quais são os principais benefícios da neurociência aplicada à performance humana? Então, a neurociência veio com força total e vem dar esse embasamento científico, né, trazendo como a programação cerebral, ela pode, os neurônios, eles podem interferir no teu comportamento humano, te atrelando a um resultado fantástico, né? Vem com córtex pré-frontal, amígdala cerebral, que está ligada ao medo e à fuga, o hipocampo, que são as memórias de longo prazo. Então, veio realmente para fazer um treinamento para o sucesso, para a performance humana. Bacana. Olha, eu queria saber um pouco sobre as suas palestras, o poder da ação e o despertar de uma nova consciência. Me fala um pouquinho sobre essas duas. Então, é bem legal isso, André, porque o poder da ação e o despertar de uma nova consciência fala sobre o quê? Normalmente nós temos as nossas historinhas, e aí não tem historinha certa, não tem certo e não tem errado. Mas eu costumo dizer que existem 3 tipos de historinha: a verdadeira, a mentirosa e a brincadeira. Então a verdadeira é aquela assim, o país está numa situação difícil. É uma historinha, mas aquilo te ajuda a paralisar e procrastinar para você não ter atitude de ir à frente, né? De ir em frente. A segunda é uma historinha que é a brincadeira. Homem é bom nessa brincadeirinha. Não, você tá com uma barriguinha? Não, isso aqui é meu calo sexual. Quem gosta de estar barrigudo? É verdade. Né? Então são brincadeirinhas assim. E a brincadeirinha e a historinha que você conta, você acaba se justificando e atrapalhando o seu sucesso e falando, não dei certo por causa disso. Então é muito importante você ter esse despertar e saber que ninguém é responsável pelos nossos resultados além da gente mesmo. Então essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade é o poder da ação que vai te gerar os resultados que você tanto procura, em qualquer âmbito da tua vida. É verdade. E essa parte do despertar também, né? Primeiro a pessoa precisa se autoconhecer, né? E às vezes, André, você nem sabe que não sabe. Então, como é que você vai se constranger com algum resultado na sua vida se você está preocupado em dar desculpa? Então, eu nem sei que não sei. Então, quando você tem esse despertar da consciência, você fala assim, caramba, quanto tempo que eu perdi? Porque normalmente é assim, André. A pessoa olha para falar, nossa, perdi muito tempo. E aí quer ligar não é nem o 220, o 360 e quer pegar um ritmo. Por quê? Porque percebe o quanto que tempo a gente perde enraizando desculpas na nossa vida. E nessa autodescoberta também, você vê que tem algumas pessoas que elas precisam de conselho para tudo, de pedir uma opinião para tudo. Onde a pessoa não consegue mais saber quem ela é, né? Eu ia falar sobre isso. Você não consegue dissociar o personagem que você criou para você através, né? E aí é uma coisa muito profunda que vem através da nossa história. A gente é que nem um computador, a gente tem nossa programação, não tem como a gente fugir disso. E aí você cria um personagem para sobreviver e não sabe dissociar que você tenha outras capacidades, outros potenciais, muito além daquilo que você acredita que não tenha, né? Ou que tenha. Interessante o que você falou, porque eu acho que hoje criou-se muitos personagens. As pessoas foram muito impactadas com o processo da revolução digital e também com a questão das redes sociais. E nas redes sociais são 95% são personagens, onde se coloca as melhores fotos, os momentos de alegria, etc. Então aquilo ali é fake. É fake. Né? E traz grandes distúrbios emocionais. Eu queria falar, criou buracos emocionais porque muitas pessoas viraram espectadores de uma mentira, né? Então, eu acho que tudo que você está falando aí, principalmente esse despertar de uma nova consciência, o poder da ação, ele pode ajudar que essas pessoas que estão com depressão, crise de ansiedade, como a gente está em primeiro lugar no mundo, né, a poder se autoconhecer, né?
E entender, André, que não se trata do outro. É sobre quem você é. Porque, na verdade, essas multipersonalidades disfarçam muitas vezes pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas com sensação de insegurança, que criam um personagem e acabam vendendo esse personagem, e pessoas que se conectam com isso porque precisam disso, mas na realidade se afastam de você mesmo. É verdade. Então, enquanto você está dando ali margem para o outro, você esquece de olhar para você mesmo. É verdade. E eu acho que isso aí está se tornando uma doença na sociedade. Sim. Né? Eu estava falando aqui numa outra gravação sobre férias escolar. Né? Chega o momento de férias escolar e o pai e a mãe, né, eles precisam conectar com as crianças sem tela. O pai precisa abandonar a tela, a criança precisa abandonar a tela e voltar a brincar, né, de tabuleiro, de pique-esconde, porque as pessoas se viciaram em tecnologia e isso tem criado... As crianças são um disco rígido, né? Um vazio. Elas precisam ser alimentadas de informação. E os pais são espelhos, né? Então, eu acho que a gente precisa também ter mais conexão pessoa a pessoa, né? Tá perdendo. Infelizmente, a conexão de pessoa para pessoa está ficando cada vez mais distante. Você tem amigos virtuais, mas você tem poucos amigos pessoais. Vamos lá. Como você vê a evolução assim, da programação neurolinguística nos próximos anos? Eu entendo que ela só tende a crescer, né? Ainda é um universo muito pequeno de pessoas que conhecem, né? E eu vejo assim... Eu tenho alguns clientes e eu vejo como a mentalidade das empresas, algumas já estão realmente mudando essa mentalidade, mas eu acho que ainda é a grande minoria. Mas são muito atreladas a conceitos antiquados e de resultados de colaboradores cerceados com assédio moral. Isso o mundo precisa mudar, André. Até para você ser mais criativo, para você poder ter mais inovação. Você vê o Vale do Silício, que é o berço da inovação, da criatividade, que eu acho que tem que servir de exemplo para todas as empresas. Eles têm uma abordagem completamente diferente da nossa. Ele quer resultado. Agora, a forma que você vai fazer e vai conquistar esse resultado é problema seu. E aí é muito legal, porque traz essa autorresponsabilidade. Eu quero que você me entregue X. Agora, se você vai fazer de casa, se você vai fazer do trabalho, se você vai trabalhar à noite, se você vai trabalhar... É problema seu. E eu acho muito legal, porque tem um caso que me lembrou agora, dos SEALs da Marinha Americana. Tem um treinamento deles que é dentro da piscina. E que a maior índice de reprovação deles era quando eles mergulhavam amarrados dentro dessa piscina para passar um desafio dentro d'água. Eles evoluíram, eles não amarram mais, eles põem um velcro, porque o velcro te dá a possibilidade de desistir ou não. Então, percebe como isso te faz evoluir, crescer? É a mesma coisa no caso do Vale do Silício. Quando a gente deixa a responsabilidade é sua. Se você não atender a minha expectativa, eu não quero mais, mas está na sua mão. E isso cria uma autorresponsabilidade. Que nem os SEALs da Marinha Americana. Eles não são mais amarrados, eles estão com velcro, eles podem se soltar a hora que eles bem entenderem. Faz toda a diferença. Isso faz também a diferença até em transição de carreira, né? Sim. O cara lá trabalha para uma empresa e ele quer talvez empreender. A gente fala muito sobre empreendedorismo. Mas tem uma prisão mental, que é o medo, né? É o medo que aprisiona, o medo que não faz andar. Que aí vem o poder da ação. Se você tiver assim, esse velcro que você puder desamarrar e falar assim, se eu não tentar, eu não vou saber se eu vou conseguir. Isso, né? É aquela história do elefante que cresceu e está amarrado, isso. Né? É isso. É isso aí. E essa prisão mental vem também, André, de muita crença que a gente carrega, que ter sociedade é ruim, que você carrega crenças que vêm de gerações em gerações e que na realidade não é assim. Tem sociedade que dá certo, só que você às vezes traz e acaba isso te paralisando. Tem uma pesquisa que diz que só 3% da população sabe e tem metas pré-definidas. 97% da população vive à deriva. Deixa a vida me levar. Automático. Deixa a vida me levar. Então eu queria que você compartilhasse uma história de sucesso da análise comportamental DISC,
que fez significativa diferença? Vou contar uma história minha, posso? Opa, vambora. Então, eu não sei se meu marido vai gostar. Eu sou dominante e influente. Então, eu sou aquela pessoa de fatos e dados, eu sou objetiva. E a influência é uma pessoa que gosta de conexão, gosta de gente. Meu marido é conforme e dominante. Então, imagina, duas pessoas querendo mandar. Não dá certo. Então, o que acontece? Quando você lida, e aí eu estou trazendo para uma empresa, com duas pessoas que são dominantes e conhecem sobre perfil comportamental, se eu sei que você é dominante como eu, o que eu vou procurar fazer? André, você quer sair que horas? Eu quero sair 7h10. Você quer sair... Você não pode... Você tem uma reunião 7h20. Você quer sair que horas, André? 7h20 ou 7h10. Então, eu dou aquela pseudo-impressão que quem está mandando é você. Né? O conforme, ele precisa de detalhes. Então, meu marido me mandava WhatsApps gigantes, porque ele achava que eu ia gostar. Pergunta se eu lia, André. Eu não lia e fazia um joinha. Fala logo, como é que é? O que aconteceu? É sim ou não? Então, acabava gerando brigas, porque ele precisava ser alimentado por detalhes e eu ser alimentada por objetividade. Então, quando você entende, se eu preciso, então, mandar um e-mail para o meu marido, o que eu faço? Eu dou um requinte de detalhes, porque eu sei que ele precisa. E ele sabe como eu sou. Marta, você quer sair para jantar hoje ou amanhã? Amanhã. Então, isso contribui para você ter uma comunicação mais assertiva. E quando você tem uma comunicação que não tem esse ruído, você consegue ter resultados melhores na vida, na parte profissional, na parte afetiva, aonde quer que seja, com filhos, com tudo. Não, sensacional. Isso aí vale demais para a vida pessoal e muito para a vida profissional também. Sim. É entender com quem que você se relaciona profissionalmente ou dia a dia em casa, até com os filhos, e entrar no perfil de comunicação, não obrigar que a pessoa tenha a sua comunicação. A pessoa também tem que olhar para você e entender como é que você quer receber a comunicação, que é o que você está falando, né? Onde você começou a ajustar processo, né? Sim. Da forma que você se comunica e ele do seu lado para você. E eu costumo dizer uma coisa, André, não existe lado profissional e lado pessoal, é uma coisa só. Você é um ser sistêmico. E eu costumo dar o exemplo, você tem o sistema endócrino, você tem o sistema circulatório, eles funcionam de forma distinta, mas se parar de funcionar, vai interferir em todos os outros. Então, não é profissional e pessoal, é tudo. É você, é um ser humano por inteiro. E assim, esse entendimento começa a calibrar a relação, né? E aí a relação começa a ficar melhor. Né? Para tudo. A gente está indo para as perguntas finais. Ah, que pena. Felizmente o tempo é curto, o assunto é longo, né? Mas vamos lá. Como você integra a psicologia positiva e seus programas de coaching? Então, eu tento trazer, porque o coaching ele vem como um planejamento, da onde você está e aonde você quer chegar. É uma meta, você cria metas e processos através dessas metas. E cada pessoa, ela chega através ela vai nesse processo, cada um tem seu jeito e sua peculiaridade. E a psicologia positiva, ela vem te trazendo a forma positiva e a forma como você pode encarar seus desafios diários para você chegar aonde você quer de uma forma mais linear. Porque você vai ter picos e vales, mas como você vai passar por esse vale, pode ser de uma forma caindo em menos buraco. Entendeu, André? Então, a psicologia positiva atrelada ao coaching, ela te faz uma jornada mais linear. Você pode falar um pouco sobre os benefícios do neurofeedback? Então, eu estou apaixonada pelo neurofeedback. Porque quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe, André. Então é assim que funciona. Então eu comecei a aprender sobre a mente. Então tem o processo mental, que é como a gente funciona, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos comportamentos, nossas decisões, nossas ações. Mas o neurofeedback ele vem para fazer um treinamento cerebral. Então ele é a nível elétrico do cérebro, onde tem as ondas gama, beta, teta. Então ele treina teu cérebro para você alcançar uma performance. Então ele mexe com o teu sono, ele mexe com o teu humor e ele treina você para isso. Vou dar um exemplo. Como eu falei no início, eu tive uma infância muito complicada.
E hoje, o comportamento humano me ajustou a ter ações mais elaboradas, mais pensadas. Só que eu tenho aquela programação, como a gente sempre tem. Então, quando eu fiz a minha avaliação, o meu mapeamento cerebral, o meu cérebro, ele está em constante alerta. Por quê? Eu fui programada para estar em alerta, para sobreviver. Então, por mais que eu seja aparentemente uma pessoa calma, eu libero muito cortisol por causa das minhas ondas cerebrais. Então, se eu posso equilibrar e treinar meu cérebro para entender que eu não preciso estar mais em estado de alerta para sobrevivência, eu consigo lidar com a minha vida pessoal e profissional muito melhor. Claro. Marta, a gente está terminando. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria que você falasse para aquela câmera ali e desse um recado. Você que teve uma infância tão difícil, mas fala tão bem, desenvolve o assunto tão bem sobre diversos temas que a gente conversou aqui, o que você diria para uma moça que está nos assistindo, ou para um rapaz, e que também vem de uma infância muito difícil, como desenvolver essa pessoa e chegar num patamar onde pode conversar sobre vários temas, pode se tornar um bom profissional, pode ter uma família estruturada, entender as diferenças da dinâmica de casa. Livros ajudam, imagino, leitura, né? Qual o seu recado? Como você se transformou a Marta de hoje? Naquela câmera ali. Então, se eu pudesse dar um primeiro caminho, seria você acreditar em você mesmo. Porque nem tudo é o que parece. Então você tem potenciais, o outro tem os mesmos potenciais que você tem. Então o primeiro passo é acreditar em você, saber que esses potenciais não estão fora, estão dentro de você, que você pode alcançar. Você precisa acreditar nos seus sonhos, porque tudo que você conquista é através de um sonho. Se você não sabe sonhar, você precisa aprender a sonhar. Então você pode buscar ajuda, sem as desculpas e as historinhas que eu falei. Tem livro, tem YouTube, tem podcast, tem Spotify, tem todas as formas de você aprender. Alimentar a sua mente com aquilo que vai fazer você evoluir. E esquecer, treinar a sua mente para aquilo que vai fazer você crescer. Se afastar de amizades que não vão te levar para o caminho que você quer chegar. Se aproximar de pessoas que você se inspira. Esse é o caminho. Não desistir, persistir, acreditar e sempre saber que você é um ser único e especial como ninguém. Muito bom, Marta. Então, obrigada, André. Para a gente encerrar, a última pergunta. Tem mais uma, Mais uma. Então vamos lá. O que é o poder para você, a Marta de hoje? Sabe, posso falar de verdade? Claro. O poder pra mim é você saber ligar o foda-se. Entendeu, André? Foda-se. Se tem que estar, eu brinco até nas palestras, apertar o botãozinho. O que o André acha de mim não define quem eu sou. O que o outro acha que eu não tenho competência não define quem eu sou. Então foda-se, vai ser quem você é, vive a sua vida na íntegra. Porque o fulaninho tem 300 mil seguidores, será que tem mesmo, que não é comprado? E se tiver, parabéns pra ele. Opa, o que ele fez? Eu quero ser igual. Agora, a tua vida é única. Então aprender a ligar o dane-se, o foda-se e viver a sua vida como você merece ser. Sem máscaras. Sem máscara. Sem medo. E se não agradar, paciência, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. É isso aí. Foda-se. Muito bom, adorei a sua resposta. Muito obrigado. E para você, o que é o poder? Diz aqui nos nossos comentários e também comenta sobre essa nossa inspiração aqui. Essa abordagem. Essa abordagem que eu adorei, super sincera. Muito obrigado. Marta, obrigado por ter vindo. André, foi um prazer. Obrigada por compartilhar esse momento com você. Isso aí. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.